para mais um Deskcast, o podcast do Desk Coworking. Eu sou o Paul Leite e hoje eu vou bater um papo aqui com o Renato Carvalhais, CEO e sócio fundador do Informador Fácil, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, bater um papo bem à vontade aqui, Renato, sobre o que deu certo, o que deu errado, né? E uma frase que a gente conversando antes de trazer para cá, você falou assim para mim, esqueci a frase. Ninguém te conta. Ninguém te conta. Ninguém te conta, é isso mesmo. Ô, Renato, mas me conta uma coisa, o Informador Fácil é seu primeiro negócio e como que nasceu isso? Vamos lá, bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, falar um pouco sobre empreendedorismo, um assunto muito legal, né, a gente tem muita coisa para falar, talvez o tempo não seja suficiente, vamos tentar trazer o máximo de informação possível. Não, Informador Fácil não é o meu primeiro negócio, talvez ele seja lá pelo 10º, 9º, 8º, então antes de chegar nessa jornada que deu certo, eu tive várias outras jornadas que deram errado, né, então... inclusive a gente discute muito isso no meio do empreendedorismo, que essas jornadas que dão errado são elas que sustentam o sucesso no futuro, né? Ali é um aprendizado, nada daquilo se perde. A gente aprende a lidar com pessoas, com clientes, com produtos, com mercados e etc. Então, o Informador Fácil, ele surgiu de uma ideia completamente fora do meu contexto, né? Eu sou graduado, venho da área de sistema de informática primeiro, depois sistema de informação, mas desde os 16 anos que eu comecei a estudar tecnologia, aí com 18 eu já estava graduado no curso técnico, prestei alguns serviços, alguma coisa em algum sentido aí para escritório de advocacia, mas nunca tinha pensado em produto nenhum. Quando eu, um pouco mais tarde, fui nomeado juiz classista no Tribunal do Trabalho, e aí uma situação que me marca como empreendedor nesse ramo é que os advogados, eles entravam com o terno, com o bolso interno, cheio de papelzinho, e o cara toda hora tirava um papelzinho. Que papel é esse? Que papel é esse? Eu muito curioso, né? Doutor, que papel é esse? Essas são as minhas intimações. Que papel é esse? Que diabo, que intimação? O que é isso? E aí eles foram me falando mais ou menos, eu fui procurando onde que era a fonte daquela informação, e as coisas já estavam relacionadas, que eu fazia sistemas de informação e aquilo ali era uma informação, né? Eram as informações processuais que eram publicadas nessa época no Diário Oficial de Minas Gerais. O jornal, né? Então, nessa época era papel, né? Era um jornal mesmo. Era um jornal mesmo, um jornal, né? e as empresas que prestavam esse serviço, eles tinham uma mesa gigante, então eles abriam o jornal e ia correndo o dedo procurando o nome do advogado que era cliente. Quando encontrava, circulava ali. Aquela mensagem que era circulada, ela passava para um próximo momento, que ela era recortada, grampeada na cartolina e depois tinha um entregador que ia lá e entregava aqui no escritório. Ou seja, um processo totalmente manual. Arcaico, manual. Demorado. Exatamente. Sujeito a caro, obviamente. Dependente de... Imagino eu, depende do tamanho do escritório, muitas pessoas para poder fazer isso. Era proporcional. Quanto mais clientes você tinha, mais funcionários você tinha que ter. E mais exemplares do jornal, né? Porque você ia recortá-lo, né? Entendi. Inviabilizar. Mas você comentou isso, você era o quê? Juiz classista? Juiz classista. Isso não existe mais. Não. Foi substituído? Não. O cargo ele foi extinto. Eu fui juiz classista de 1999 a 2002. Eu fui o último juiz classista da 16ª Vara aqui de Belo Horizonte. Então, quando eu saí, o cargo ele se extinguiu. E aí já não teve nomeação de nenhum juiz classista para me suceder. E isso aconteceu em todas as varas, né? Renato, eu lembro que é o seguinte, a gente já se conheceu na faculdade, né? E eu lembro que chegava todo engomado, né? Aí a gente zoava lá assim, tá chegando o advogado, né? E assim, as coisas foram mudando de uma forma, né? Depois as coisas foram evoluindo no sistema, né? Ou seja, eu falo isso com muita naturalidade, porque posso falar aqui, né, Renato? Depois a gente se tornou sócio no projeto, né? E aí nós vamos trocar uma ideia sobre as dificuldades que nós tivemos no decorrer aqui do nosso bate-papo. Mas assim, o que foi o ponto-chave que você falou assim, olha, existe uma solução melhor para isso? Porque é o seguinte, você tinha que sair do papel, né? Ou seja, acaba que também os tribunais, ou o tribunal, ou o jornal,
ele também evoluiu Sim. tecnologicamente. Uhum. Ou seja, a partir daí que você conseguiu identificar isso. Como é que foi esse processo? Agora dá a virada de chave. Bom, eu sabia que eu não poderia fazer nada igual aos outros, porque eles já estavam, mesmo que o serviço deles fosse arcaico, eles já estavam muito à minha frente, né? E como a pergunta que você me fez no começo, você foi o primeiro empreendimento, e aí que é o legal da história, né? Que a história começa a ficar legal. Eu já tinha visto muita coisa no passado, aliando a tecnologia. Eu falei, poxa, se eu pegar essa tecnologia, fizer essa leitura de uma forma eletrônica, recortar a informação que é da pessoa e mandar por e-mail, será que eu não vou agilizar a vida dela? Será que eu não vou baratear o processo? Será que eu não vou ter uma segurança, oferecer uma segurança maior para o cliente? Então eu comecei a me perguntar essas coisas. Eu não era um empreendedor formado ao ponto de chegar e perguntar para o cliente o que ele queria receber. A gente tem esse defeito, né, de tirar o produto da cabeça da gente. Mas essa tacada foi certeira. Eu fiz um produto que atendeu exatamente aquilo que se esperava. Ou seja, você desenvolveu uma coisa sem fazer uma pesquisa de mercado. Não teve pesquisa, não tem nada. Voo cego, né? Assim, não teve dinheiro de terceiro. Sozinho, naquilo que estava na minha cabeça. Eu acho que isso aqui é a melhor solução para aquele problema que eu acho que o cliente, que aquela dor que o cliente tem. E quando você foi conversando, novamente você trabalhava diariamente ali, né? Obviamente cercado de advogados, de juízes, de outros profissionais da área de direito. E você chegou a comentar com eles, os caras falaram, Renato, você é louco. Aí que você foi na ideia, né? Não tem uma história assim, quando fala que você é louco, tem. Você tem que ir na ideia. A partir do momento que o produto ele já era vendável, né? Eu falei, pô, eu tenho que vender. Quanto tempo demorou isso? Uns 2 anos, mais ou menos. Porque eu trabalhava durante o dia para a faculdade, eu chegava da faculdade e eu ia desenvolver o sistema que colhia as informações e montava os e-mails. Então, não foi uma coisa assim, não era a minha atividade principal, né? Era um sonho construído num quarto de apartamento, com todas as dificuldades, né? Eu tinha um computador, uma mesa, aquelas mesas bege mesmo, e uma cadeira. E aí, respondendo a sua pergunta, tem uma história muito legal, porque... Internet de escada, nada. O pessoal hoje tem internet no bolso, a gente não tinha internet de escada. Modem, às vezes o modem queimava, você tinha que ter um modem ali de backup. Não perde seu raciocínio não, porque eu só fazer um paralelo aqui, porque eu trouxe num episódio nosso que nós gravamos com o Mauro também, né? Mais ou menos da nossa época de internet de escada, né? Nós tocamos nesse ponto também, né? Ou seja, a gente vê como está agora. Como a gente começou, uma coisa de louco, essa mudança. Inclusive, depois eu vou falar um pouco mais sobre a internet, mas a internet foi uma das grandes responsáveis para que o meu serviço evoluísse, né? Mas antes eu vou responder a pergunta, porque essa história eu gosto muito dela. Como falei, o serviço já é vendável, agora eu posso vender. E eu precisava vender, né? Todo mundo precisa vender. Hoje, com 30 anos depois de empreendedorismo, a frase que eu tenho comigo é o seguinte: não importa o que você faça, seja o melhor vendedor do seu produto. Entendeu? Então você pode ser médico, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser analista de sistemas, pode ser dono de coworking. Cara, seja o melhor vendedor do seu produto. Isso que vai te alavancar. Tem que saber vender. Então, fui vender, cheguei no escritório e tal, marquei uma reunião com um advogado, um cara que... a Justiça do Trabalho, ela abriu muitas portas para mim, porque como eu estava na sala de audiência todos os dias, né, eu sempre fui uma pessoa de resolver. Quando tinha um problema, eu corria atrás para resolver. Mesmo que o problema não fosse meu, eu estava ali para resolver. E isso me ajudou muito quando eu comecei a divulgar em formato fácil, porque as pessoas pelo menos me recebiam, né? Eu não era um qualquer. Eu era o Renato, juiz classista da 16ª Vara do Trabalho BH. Aí um dia eu cheguei, marquei, o advogado me recebeu, falei, olha, tô aqui com esse produto, eu pego as suas publicações, eu leio direto lá do Minas Gerais, tudo de forma eletrônica, eu pego o seu nome, eu pego algumas variações do seu nome, inclusive isso aumenta a sua segurança, monto um e-mail, te entrego tudo por e-mail e tal. Isso é muito mais rápido, mais barato para você. Mando para quais e-mails você precisar, se tiver um sócio, uma secretária. Ele olhou, e aí ele começou a me perguntar. E aí eu vou receber por e-mail? E-mail. E aí eu vou ter que ligar o computador todos os dias? Vai. E aí eu vou imprimir? Pô, meu amigo, esse negócio não vai para frente, não. Nessa época o jornal já tinha PDF dele? Ele tinha um HTML. Aí a gente fazia uma assinatura, ia lá na imprensa oficial, fazia um cadastro, uma assinatura,
ele te dava um acesso via FTP, então todos os dias você tinha que fazer aquele acesso FTP e baixar os HTMLs. Entendi. Aí eu acho que existe até hoje essa versão antiga. Sério? Aí É porque eu imagino que isso aí deve existir, né? Ou existiu um tempo, né? Você não está nessa dúvida aí, talvez exista ainda, por questões dos sistemas de gestão de processos jurídicos, né? Que sempre existiram, né? Sim, Né? Assim, eu acho que a questão do Minas Gerais, né? O jornal, vamos falar aqui de Minas, né? Nós estamos aqui. Ele ter esse recurso, você conseguir baixar esse HTML, obviamente os players, desenvolvedores, as fábricas de software, viram essa questão também para poder antigamente os desenvolvedores de software para controle de processos, né, de advocacia, eles não buscavam muito atender essa demanda, não. Eles se preocupavam mais em ter o dado, né, cadastrar o dado, quem que é a parte, quem é a outra parte, qual que é a fase do processo, qual que é o valor da causa, etc. Assim, uma forma mais gerencial do negócio. E aí, quando alguns tentaram entrar nesse meio, porque realmente isso é um canal aberto, né? Qualquer um quiser, quem está nos assistindo, quem tá nos assistindo pode chegar e querer montar um negócio desse. Só que, né? Ninguém te conta. Ninguém te conta. As dificuldades. Então, quando você chega, por exemplo, para trabalhar com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele tem um formato. O Tribunal do Trabalho de Minas Gerais tem outro formato. Naquela época existia a Justiça Federal também nesse formato de HTML. Era outro formato. Justiça Militar era outro formato. Justiça Eleitoral era outro formato. E aí eu tô falando só de Minas Gerais. Então, quando você para olhar, não é um serviço que vai agregar o seu. É uma outra unidade de negócio dentro da sua própria empresa. Aí os caras começaram, peraí, isso aqui não é o meu negócio. Entendeu? Isso aqui eu vou ter que ter uma equipe só para isso. Eu vou ter que ter um atendimento ao cliente, eu vou ter que ter um departamento especializado para poder baixar, processar, ver se isso está correto, se isso foi enviado. Então eles deram um passo atrás e entenderam que o melhor caminho no caso era procurar aquelas empresas que já eram especializadas, que é o caso do Informado Fácil. Entendi. Mas, Renato, eu fiquei curioso aqui nesse advogado que você foi fazer primeiro, digamos, o MVP com ele lá, né? Ele... Não, eu tô curioso aqui, porque ele tem falado assim, esse cara é louco, e você deve ter achado a mesma coisa dele, né? Pô, esse advogado é louco, como é que ele não conseguiu enxergar uma solução para o negócio dele? Pois é, mas aí tem uma leitura legal que eu consegui fazer no momento. Ele falou, essas são as palavras que mais me marcaram, e ele continuou falando, aí eu me lembro de ter olhado pro lado, e eu vi aquele tanto de máquina escrever, aquelas Hamilton antigas, né? Eu procurei o computador, eu olhei... Olivetti. Procurei Olivetti, Hamilton. Falei assim, gente, em algum lugar esse computador deve estar escondido, né? E eu só conseguia ver aqui, eu não sei como é que é o nome daquelas coisas que você te pendura o terno, aquele cabideiro que fica em pé. Eu só conseguia ver aquilo e máquina de escrever. Falei, cara, esse cara não é cliente do meu produto. Foi onde eu comecei a aprender, né? Que, por exemplo, hoje a gente deve estar batendo aí 1.300.000, 1.400.000 advogados espalhados pelo Brasil. São todos clientes do meu negócio? Não. Mas coisas que ninguém te conta, né? Quando você monta um negócio lá na flor da juventude, né? No afã de querer pegar todos os clientes, você acha que todo mundo vai olhar para o seu produto e vai falar assim, uau, e não é isso. Então, Renato, isso aconteceu comigo aqui também na montagem do coworking, né? No desenvolvimento de todo o trabalho. Eu falei, cara, advogado é cliente. Mas olha só, o coworking, a gente tem 5, 6 serviços debaixo do guarda-chuva chamado coworking, né? Para efetivamente o uso de estação compartilhada, realmente é mais difícil. Mas para o serviço de escritório virtual, para o serviço de endereço fiscal, é muito bom. Né? Ou seja, para o advogado que consegue ver isso, a praticidade da economia... Ele minimiza custo, ele ganha estrutura. Hoje tem muita gente trabalhando sozinho, manter um escritório sozinho só para ele é complicado. Mas, Ana, aqui eu quero voltar. Lá no seu primeiro cliente, uma coisa que a gente fala hoje de uma forma muito comum no marketing, depois as coisas vão evoluindo, toda a segmentação, né? Lá no seu primeiro cliente, você já viu que você tinha que segmentar o seu negócio. Exatamente. Como é que eu enxergar aquele cliente? E o que a gente está falando hoje de segmentação, essas palavras, né, esses conceitos são todos muito... hoje eles são muito solidificados, né, pra gente, tá tudo muito mais fácil.
Naquela época a gente não sabia disso. Não sabia. Nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás. Não tinha tanta ferramenta que a gente tem hoje. Não existia metodologia, não existia uma pancada de coisa. Então, mas a gente já sabia que alguma coisa era diferente e a gente tinha que correr atrás. Então, e era mais ou menos isso que é a tal da segmentação. Então, o que era segmentação para mim? Eu comecei a perceber que o cara que talvez tinha só máquina de escrever, isso podia ser uma pergunta na minha pesquisa. Você tem computador no seu escritório? Se o cara respondesse não, ele já não era de cara cliente do meu produto. Né? O cara, não, eu tenho lá um PCzinho e tal. Eu falei, beleza. É você e quem no seu escritório? Eu sozinho. Se ele bate escanteio, faz o gol de cabeça, coloca a bola, ele não é meu cliente. E aí a gente foi começando a aprender, né, quem que seria o cliente. E não deu outra. E sozinho, né, Renato? Sozinho. Não deu outra. Eu fui apanhando, até descobrir que o meu cliente, ele tinha um dadozinho muito singelo que eu não sabia antes, que era o tal do e-mail. Hoje todo mundo tem e-mail, mas há 20 anos atrás eu, né, concorria com @bol, @wall, IG. Você vai revelar a sua idade aí. No MSN, a minha idade já é isso. É normal. Quando eu perguntava e começava a bater papo, falava, cara, você tem e-mail? O cara falava assim, não tem e-mail não. Pronto, vambora. Próximo. Cara, você tem e-mail? Tenho, eu tenho um produto para você. E as coisas foram acontecendo. Em paralelo a isso, a tecnologia, né, sempre andou assim, a passos largos. A gente falou da placa de modem, mas daí a pouco eu me lembro que em Belo Horizonte estourou o tal do Velox. Acho que foi a primeira internet a cabo, né? Era o provedor, né? Era o provedor, cara. Não é do meu tempo isso não. Você trabalhou no Velox. Cara, isso foi sensacional para os negócios, assim, para a tecnologia, ela veio mesmo para agregar. As pessoas começaram a ter mais contato, e aí já existiam mais computadores, né? Dentro dos lares, a pessoa saía do trabalho. Já existia notebook, né? O cara levava para o trabalho, trazia para casa, colocava na internet a cabo. Isso ajudou muito a difundir o meu serviço, né? Ô, Renato, aí é o seguinte, a gente está contando a história de empreendedorismo aqui, né? Com esse mote aí que ninguém te diz, né? Ninguém nunca falou, né? Como é que é, Renato? Ninguém te falou. Ninguém te falou. Ninguém te falou. Até me embolei lá no início lá. Mas olha só. E quando você fez a primeira venda? Porque você tem muito marcado aí o cara que te deu o não, né? Tem marcado. E quando você fez a primeira venda, você estava de fato preparado para entregar para esse cara, para esse advogado, a publicação correta dele, cara? Aquela barriga fria, assim, e agora, hein? Será que o e-mail foi? Será que ele recebeu? Aí é outra coisa. Eu fiz isso no intervalo entre uma audiência e outra, numa pausa para um lanche, para um café, uma coisa assim que tinha uns 5, 10 minutos, a gente tinha na sala de audiência, um advogado entrou para olhar um processo, eu fui, abordei e falei assim, o senhor tá recebendo os e-mails assim assado? Esse eu não tinha tido contato com ele ainda. Ele falou assim, tô, como é que você sabe disso? Eu que tô te mandando. Você começou... Disparar aleatoriamente. O que eu fazia? Eu pegava esse dado onde eu conseguia, né? E anotando mesmo. Segmentando, cara, com e-mail, com computador. Exatamente. E ia disparando pro cara, assim, né? Tal, sem custo, sem nada tal. Eu falei com o cara, você tá recebendo os e-mails? Aí o cara até assustou, falando, como é que você sabe disso? Como é que esse cara sabe? Não, porque eu que tô mandando, eu tô desenvolvendo esse projeto. O cara falou, eu tô gostando demais, eu tô te procurando pra poder assinar. Inclusive é pra mim e pro meu sócio. Quanto que é? Aí na época eu não lembro mais o preço, eu falei, por exemplo, tipo assim, é R$100 por mês, agora eu vou te pagar 200 aqui já de uma vez. E sem contrato, sem nada, entendeu? E aí eu falei, poxa, peraí, né? Depois de tantos nãos, um sim, assim, tão firme, né? O negócio tem pegada. Eu tô no caminho. Né? Se o caminho vai ser curto ou longo, eu vou descobrir. Mas eu tô no caminho. A gente vai chegar lá. E é engraçado, porque principalmente... na área jurídica, assim, um advogado sai para tomar um chopp, uma pizza, né, um casal, amigo e tal, ele vai falar. Ele vai falar, assim, obviamente em todas as áreas, né, mas assim, se é uma coisa que está atendendo ele bem, que resolveu, ele vai divulgar isso aí. O meu caso, eu fui um serviço muito mineirinho, né, eu tive muito boca a boca, muito boca a boca. O meu melhor marketing é o meu próprio cliente. E eu experimentei muito assim, a pessoa vai para um escritório, e aí tem um serviço de informador lá, que é um informador fácil, aí ela sai do escritório e vai para o outro, que é o concorrente.
A pessoa que saiu leva essa informação. Gente, eu trabalhei com informador fácil, tá? E era legal, o pessoal atendia a gente bem. Vamos fazer um teste, vamos fazer um teste, vamos fazer um teste. Aí as coisas foram se multiplicando. E é o que acontece até hoje, ou seja, eu falo isso pelo coworking. Grande parte dos clientes que eu tenho é indicação. Sim. Né? Ou seja, é uma coisa muito forte para essa... fazendo um recorte aqui para esse tipo de serviço que o Desk tem, que é o endereço fiscal do escritório virtual, dá para escalar, que é igual o informador, dá para escalar. A indicação assim, a gente converte muito, né? E falando num termo moderno, que é um lead muito mais barato, né? Um lead muito mais barato. E é uma das coisas que ninguém te conta. Ninguém te conta. Todo mundo, quando você vai fazer um plano de negócio, todo mundo fala em Google AdWords, em Facebook, em Instagram, em LinkedIn. Ninguém te fala do boca a boca. Eu, pelo menos, não vejo na literatura uma pessoa falando, olha, invista no boca a boca, faça. Você não vê isso. E lógico que deve existir, né? Mas não existe. Não é tão forte quanto a venda de um Instagram ou de qualquer outra rede social que a gente está falando aqui. Entendi. Ô, Renato, me conta uma coisa. Porque é o seguinte, é um negócio também que se você vender de uma vez para... Vamos, na época lá, vou dar um chute aqui, para 200, 300 pessoas, eu vou até você quebrar, né? Sim. Porque de repente não tem estrutura para poder administrar isso, não sei na época que banco de dados, enfim, que tipo de tecnologia que você usava. O que te levou a dosar isso aí? Ou seja, eu posso vender 5, agora eu posso vender mais 5. O que você chegou a levantar para poder falar, olha, agora eu posso dar um próximo passo? Legal, a pergunta ela é muito pertinente porque realmente isso aconteceu. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente conversa com muito empreendedor, principalmente os jovens agora. Eles já querem subir no pódio, mas ninguém quer correr a corrida. Ou seja, nossa, eu vou vender 1 milhão, quer vender 1 milhão, agora você vai quebrar, meu amigo, você não vai conseguir entregar. Você sabe o que é vender 1 milhão. É isso aí. Bom, o meu caso específico, em algum momento, aí relembrando, né, voltando aos meus 9 negócios que deram errado lá no começo. O que acontece? Eu me vi diante dessa situação, mas no momento em que eu tinha que decidir para qual parte do negócio eu iria me dedicar mais. Seria a parte comercial, a parte administrativa ou a parte técnica. Eu sempre fui um cara muito técnico, né? Então eu tenho uma veia técnica. E aí também, não sei se por sorte ou, né, uma tacada de gênio, eu investi muito na parte técnica já pensando nisso. Poxa, hoje eu tenho 10, mas a minha parte técnica, ela já está pronta para 100. Está dimensionada para 100. Entendeu? Aí, e engraçado que eu recebi críticas por causa disso, mas você está jogando dinheiro fora. Porque você tá dimensionando o seu negócio e você não está vendendo. Mas eu dormia tranquilo nesse sentido. Eu podia sair no outro dia e vender 5, que de 10 eu passava para 15 e minha estrutura não reclamava. Sem dúvida. Entendeu? Não tinha Amazon para você poder escalar, né? Servidor. Não, gente, que isso. Hoje, o empreendedor hoje que está na área de tecnologia, e ele tem tudo que ele precisa, ele tem no computador dele. Tudo que ele precisa está no computador. E várias alternativas. Várias alternativas. Aí você montou essa estrutura já preparada. Já preparado. E aí, à medida que, né, as coisas iam funcionando, trocava o pneu com o carro andando. Entendeu? E aí tem um detalhe. Muitas foram as noites mal dormidas, muitos foram os carnavais trabalhando, final de semana, né? Chegou uma hora que a gente tinha que trocar uma estrutura, a frase é essa, trocar o pneu com o carro andando, e ele não podia parar. Então, que tempo que tinha? De sexta-feira, 10 horas da noite, às 6 horas da manhã da outra segunda. Vambora, cara. A hora é essa. Vambora, a hora é essa. Deu certo, deu errado, atrasou, não atrasou, entendeu? Mas as coisas aconteceram. O legal é que quando você quer fazer, você consegue. Né? Tomando uns tombos, se arranhando inteiro, mas chega lá na frente, você consegue. Aí, Renato, aí nesse momento, eu vou pegar aqui, porque quando você citou de infraestrutura, a gente via faculdade, né? A gente começou a trabalhar junto, né? E foi também para mim um grande aprendizado, né? Trabalhar contigo lá na época. Eu posso fazer esse elogio. Você sempre foi muito disciplinado, muito focado naquilo ali, né? E a gente começou a trabalhar junto. Na época eu até desenvolvi um pouco também, né? Então, você sempre foi um asa no desenvolvimento, né? Eu gostava de desenvolver, mas assim, acaba que depois de um certo tempo eu falei assim, não, acho que não é muito a minha praia, né? Eu gostava muito da infraestrutura, né? Então, eu lembro que antes, me ajuda aqui, Renato,
lá na Raja Gabalha, foi quando eu entrei, que nós montamos um escritório lá, não foi? Foi, uma salinha lá. Uma sala lá. 20 metros quadrados. Não é isso, foi isso mesmo. Exatamente. Eu tenho uma memória, cara, disso aí, que a gente começou a trabalhar nisso e a gente tinha fechado um contrato com uma associação, né? Sim. E tinha dado super certo. Falei, pronto, É. o jogo virou. Virou. Né? Porque a gente ficava ali exatamente nesse ponto aí de parar as coisas de madrugada, respondendo e-mail. Aquilo ali a gente já tinha um volume interessante de clientes. E nesse momento a gente conseguiu identificar que o advogado, a gente, né, fazer um termo novo que agora, fazer um upsell, né? A gente já tinha vendido o informador fácil pro advogado, pro escritório de advocacia. Mas a gente não conseguiu perceber também que ele não tinha um sistema para poder fazer essa gestão, né? Sim. Você lembra disso? Como é que foi mais ou menos? Falei, poxa, a gente precisa... Sim. Foi onde... Dá para vender mais coisa para esse cara. Foi. Eu só queria fazer um parênteses aí, porque eu acho que você esqueceu de uma parte importante dessa história. Pronto. Foi que logo quando a gente montou aquela sala lá, um dia nós sentamos e aí a gente tinha alguns clientes, não tô recebendo e-mail. Eu falei, pô, o negócio da empresa é mandar e-mail, né? Não tô recebendo e-mail. E você virou e falou assim, vamos montar um servidor de e-mail. Falei, cara, que isso? Ou não, o Linux, não sei o quê. E aí a gente tinha uma bancada com tanto de computador velho que a gente não usava mais, você montou um servidor de e-mail e a nossa ideia era fornecer um e-mail do Informador Fácil para cada cliente. Teve algum maluco que teve essa ideia. Eu tinha acabado de sair. Poxa, cara, eu vou te falar, Renato, você me lembrou um negócio aqui agora. Se eu falo assim, tranquilamente, se eu não tivesse parado de mexer com Linux, eu acho que eu seria um dos caras referência no Brasil com Linux. Exatamente, você foi um dos primeiros. Tanto é que meu e-mail é PaulLNX, de Linux. Né? E na prefeitura de Ipatinga, cara, nós fomos virar servidor do Windows NT 4 pro Samba. Cara, olha que loucura, cara. Os caras queriam matar a gente lá dentro, cara. Duas habilidades que você tinha eram o Linux e MySQL. Você também tinha uma habilidade boa com o MySQL. MySQL, banco de dados, né? E assim, escrevia muito naquela época, né? Mas eu lembro dessa bancadinha, ficava lá debaixo da janela, lá, sem ar-condicionado, um sol torando em cima. Pois é, aí vamos voltar lá ao e-processo, foi quando surgiu a ideia do e-processo, né? Saudosismo, agora bateu aqui. A gente também começou da forma errada, sem fazer pesquisa com o cliente nem nada, tirando as coisas da cabeça da gente, mas a gente sabia que ali tinha uma necessidade. Mas aí também é um dos erros que eu cometi enquanto empreendedor, porque aquilo era uma outra unidade de negócio, né? A gente estava desviando o foco. E um negócio, especialmente no começo, com pouca estrutura, com pouco braço, você tem que ter foco nele, né? Então a gente começou a querer abraçar o mundo naquele momento ali, e talvez tenha sido uma das grandes falhas que eu cometi como empreendedor, foi não ter percebido naquele momento ali que a gente estava perdendo o nosso foco. A gente tinha tudo para ser, como informador, mesmo pensando grande, uma empresa 10 vezes maior do que é hoje, talvez. Sim. Né? Não que não tenha alcançado sucesso, não é isso, mas poderia ter alcançado ainda mais sucesso. E é onde a gente se perdeu um pouco na história. Querer entregar mais alguma coisa e mais alguma coisa e mais alguma coisa. Exatamente. Então, eu lembro dessa virada aí, Renato, que eu tinha ido embora, né? A gente tinha as vagas do lado da outra, né? Eu falei, o telefone tocou, se tinha ido embora, eu tinha ficado no escritório, tocou. Cara, ó, vocês ganharam um negócio aqui. Teve isso. A gente tava falando sobre isso. Eu tô achando que agora a grande virada, né? Pois é. Mas aí é aquilo que eu te falei logo no início. Você vê, se a gente fecha aquele contrato, tá vendo? Agora é uma hipótese, né? Não aconteceu, né? Como é que seria, cara? Seria que ter dado certo? Porque a gente ia absorver, justamente quando eu comentei contigo aqui há 10 minutos atrás, no nosso bate-papo aqui, a gente estava preparado para absorver, cara, a base ia aumentar 100 vezes. Mais de 100 vezes. Muito mais de 100 vezes, né? Foi uma... Foi uma decisão dura psicologicamente, foi. Vamos dizer assim, no primeiro momento, financeiramente, mas assim, pro aprendizado, para entender o processo, para entender o negócio como um todo, eu acho que foi essencial, um passo para trás para dar 2 para frente. Sim. Teve aquela passagem, né? A gente participou de um processo de licitação, vamos chamar assim, até porque o interessado, ele esteve no nosso escritório, bateu papo com a gente, ele viu o serviço funcionando, a gente não estava ali
porque eles gostaram da nossa cara. Na verdade, eles chegaram até nós porque eles já gostavam do serviço, eles já ouviam, né? E eles tinham um planejamento. Então, nós não fomos escolhidos assim, aleatoriamente, Sim, né? Isso é fundamental. E aí vem, né, todo aqueles enrolar que você já sabe. No final de semana a gente perdeu o contrato, de sexta para segunda. Eu não sei qual seria o resultado daquilo. Se continuasse conosco, poderia ter dado muito certo, poderia ter dado muito errado. Mas o mais legal disso tudo é que nós entramos no negócio com os valores pessoais e saímos do negócio com os nossos valores pessoais. Chegou uma hora que na hora que a coisa começou a falou, peraí, esse é um caminho que a gente não é, a gente pra nós não tá legal, né? Pra nós não tá legal. A gente já tinha acertado o negócio, agora mudar as regras do jogo não é um caminho que a gente concorda em fazer. E isso é muito importante, porque o negócio, ele é a personificação do empreendedor, né? O Desk, ele tem a cara do Paul, o Informador Fácil, ele tem a cara do Renato. As pessoas, elas têm que entender isso. E você vai passar os seus valores pessoais para dentro do negócio, ele vai esconder tal como se fosse você, né? E a gente aprendeu muito com isso. Sim. Sofrendo. Na porrada. Na porrada, mas a gente aprendeu muito isso, e isso foi muito legal. Entendeu? E eu lembro, assim, que as coisas, assim, se a gente for fazer um paralelo com hoje em termos de tecnologia, né, era muito mais difícil. Uma coisa que a gente fazia 1 hora, agora a gente fazia em 4, 5 dias, né? E a duras penas a gente conseguia ir caminhando nisso, né, Renato? Mas você falou um negócio muito importante, cara, que a gente sempre prezou mesmo, que são os valores, né? E obviamente não vou generalizar, mas a gente vê muito, né, assim, pessoas próximas, outros empreendedores, ou hoje você tem um WhatsApp aqui, você tem um Facebook, você vê história de empreendedor que o cara abriu mão de um valor essencial, né, de um caráter, de uma coisa importante para conseguir fazer com que o negócio dele dê certo, né? Mas aí, eu já emito minha opinião aqui, quero ver a sua. Cara, eu acho que isso aí tem início e fim definido. Sim. Ou seja, o que você acha? Bom, quando a gente começa a empreender, a gente comete vários erros, e um deles é não saber onde você quer chegar lá na frente. E quando você passa por essa fase, você começa a realmente deixar um tanto de coisa para trás. Algumas delas você tem que deixar mesmo, né? Você deixa um pouco da saúde, um pouco de cabelo, eu família. Que digo, né? Cabelo eu tô até bem. Cabelo eu tô bem. Um pouco da dignidade, né? De dinheiro, você vai deixando para trás. Família cobra. Pois é. Aí, família para mim, porque quando a gente começou, tanto eu quanto com você, nós éramos solteiros. Né? Aí pula essa parte. Vieram os casamentos, né? Vieram os filhos. E a gente amadurece como pessoa, e aí você acaba levando isso para o empreendedorismo. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao longo da jornada, muita coisa muda, a sua cabeça muda, fala, cara, eu não estou mais afim de deixar isso aqui para trás. Eu não estou mais afim de deixar horas do meu dia num servidor que parou, em detrimento a jogar uma bola na quadra com meu filho. Entendeu? Eu não estou mais disposto, isso não é mais meu. Mas isso foi meu há 20 anos atrás. Então, a pessoa que está começando agora, o empreendedor que ainda é novo no negócio, talvez novo ainda no casamento, não tenha casado, ele tem que entender que ele tem tempo para poder se dedicar a isso e a sofrer, mas esse tempo ele vai acabar. Exatamente. Né? Pode ser mês que vem, pode ser ano que vem, pode ser na década que vem. Mas, cara, isso é um tempo contado. Você tem que saber disso. E ele não pode confundir resiliência com burrice. Não. Eu quero ficar batendo até. Nossa, eu sou resiliente, não vou desistir nunca. Não, amigo. Não. Hoje, assim, né? Pensa fora da caixa, né? A gente já olha para o negócio e a gente está contando um pouco do começo do Informador Fácil. Não sei se eu estou atropelando. Não, mas bate-papo normal. A gente vai lembrando das coisas, que a gente tem muita história. Hoje eu olho para o Informador Fácil e falo, cara, tem coisas mais rentáveis, mais fáceis, para um número menor de clientes. Coisa do tipo que eu posso fazer das 8 às 10 da manhã e pronto, meu serviço está resolvido. Aí eu vou cuidar um pouco da família, eu vou cuidar de outros negócios, né? Porque a cabeça da gente, de quem é empreendedor, tem essa característica, não para. Você sonha que você está vendendo alguma coisa, que você está montando alguma coisa. Você vai num jogo de futebol, passa na frente de uma loja e fala assim,
1, 2, 3, 4, 5 vezes 7, 8, 9. Você Esse faz negócio conta desse de cara é dinheiro dos bom, outros, hein? você faz conta com dinheiro dos outros, né? Exatamente. Empreendedor é isso, né? Então a gente não tem como você deixar isso de lado. Exatamente. Ô, Renato, e que experiência o Empretec te trouxe? Porque você também é Empretec, né? Empreteco, não é Empreteco? Nós somos juntos, né? Nós somos juntos. Nós somos empretecos. Inclusive, acabou o grupinho nosso do WhatsApp lá, acho que acabou. Deve. Recebi lá que um lá saiu, o outro saiu, mandei tentar mandar um zap lá, você também não tá no grupo. Falei, mas tem um negócio errado aqui, será que o grupo acabou? Vou Mas eu tentar tenho um telefone da turma lá, saudade aqui, pessoal. Então, o Empretec, ele foi responsável para mostrar aquilo que a gente já sabia, na verdade. Você acha? Eu acho. Nós passamos por situações que eu acho que a gente já conhecia na prática, né? Trabalhar até de madrugada, dar solução para uma série de coisas, ter que convencer os outros que o seu produto é o melhor, uma série de coisas que eu e você estávamos num momento que a gente já tinha conhecimento. Talvez não toda a bagagem que a gente tem hoje. Então, assim, e ali tem pessoas, empreendedores de todos os níveis, né? Desde os iniciantes, os médios e até pessoas mais já tarimbadas. Mas, para mim, das melhores ocasiões são os networks, né? Até hoje eu tenho contato com algumas pessoas, você bate papo, e aí, beleza, tal, eu te conheço. As pessoas te respeitam pela sua história, porque eles sabem que você está nesse mercado, no ramo há muito tempo. Eu ainda continuo recebendo uns mailings lá, sabe? Aí, assim, às vezes é incompatível por causa de agenda, ou é um horário que não é, também por essas questões. Mas eu falo por mim, cara, foi uma experiência boa, sabe? Mas você falou certo. Muita coisa a gente já tinha vivido, né? Uhum. Mas a troca de networking, de conexões, né? Para abrir outros espaços, por exemplo. Nós temos sorte de a gente pegar 2 facilitadores, que os caras também eram animais, legal. né, bicho? Não tô, até fazendo parênteses aqui, não tô falando mal do Empretec, não, né? entendi, Pra mim ficou foi claro. muito importante. Você ficou claro que você não gostou? Não. Eu gostei do Empretec. Inclusive, carrego boas lembranças, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você já passou por um momento, por um estresse que já te forjou empreendedor, mas você não sabe ainda. Aí você chega ali na frente, às vezes, quantas vezes você vai assistir um Shark Tank Tubarão aí, o cara tem uma história sensacional, tal. Aí você olha, poxa, mas peraí, né? Não tô diminuindo ninguém, não, mas o problema não é tão grande assim também, não. Ô, Paulo, logo que você for editar, marca @ Empretec aí, só pra ver se a justificativa do Renato colou aí. Mas, Renato, você falou aí das habilidades, né? Você já chegou com muita habilidade, já chegou com uma bagagem lá. O que você considera que... existem muitas, né? Mas escala 3 pra mim, assim, que o empreendedor tem que ter. Tá, então são as positivas, né? Sim, depois eu vou... porque as negativas você vai ficar aqui falando até o resto da vida. O empreendedor, como eu já falei a primeira, ele tem que ser o melhor vendedor de si mesmo. Ele tem que ser o melhor vendedor de si mesmo. Eu acho que hoje, na minha visão, eu não consigo generalizar, então eu acho que o cara tem que olhar para a tecnologia, ele tem que ser um cara de campo para olhar para a tecnologia e resolver o problema das pessoas com tecnologia. Então, mesmo que ele não seja o mão na massa, ele tem que saber quem resolve. Se a questão dele é desenvolver site, ele tem que ter um baita de um web designer debaixo do braço, entendeu? Se o problema dele é fazer software, ele tem que ter um programador. Então ele tem que olhar para a tecnologia. Essa habilidade ele tem que ter. E acho que a terceira habilidade é saber procurar nas pessoas aquelas habilidades complementares. Então, poxa, eu já sou um bom vendedor. Eu já tenho ali um cara que cuida bem da minha empresa de software, eu já tenho ali o cara que cuida bem do meu software. Então, o que mais que eu preciso? Eu preciso de pessoas que complementem aquelas minhas fraquezas, né? Eu não sou bom na área de cobrança, eu não sei cobrar o cliente. Tem uma boa pessoa para poder cuidar dessa parte administrativa para você, que faça a sua cobrança, que emita os seus boletos, que cuide do seu administrativo, porque não adianta você só sair vender, entregar o produto, então que você chega lá, não pagou o imposto, você está todo encralacado com a contabilidade, está tudo errado. Então você tem que procurar habilidades complementares. Uma harmonia nisso aí. Tem que ter. Eu falo isso, Renato, porque é o seguinte, o Desk, dentre todas as habilidades que nós temos assim, em conjunto, obviamente, você é mais umas, eu outras, assim, outro empreendedor outras, obviamente, né, as pessoas são distintas. Mas eu vejo o seguinte, que você tem que saber
delegar as coisas. Isso eu aprendi, assim, a duras penas. Falo por mim, cara. Eu sempre fui muito centralizador, cara. As coisas têm que passar por mim. Eu preciso entender como é que isso está acontecendo. E eu tenho experiência própria. Quando eu tirei financeiro de mim, tirei comercial, operação, atendimento a cliente, e subi um degrau, saí da operação e fui para a estratégia, o escritório cresceu. Então hoje a minha maior preocupação é o seguinte, é manter a operação rodando. A operação tem que rodar. E o Paul está na estratégia pensando nas soluções para melhorar a operação. Então o processo de, falando no linguajar aqui, nosso processo do financeiro tem que dar 5 cliques para ver uma coisa. Não, gente, vamos trabalhar isso para 2, para 1, só para olhar para o negócio resolver. Né? Então, assim, eu vejo isso muito. Obviamente, lá no início, não tem jeito, cara. Eu limpei banheiro aqui, né? Abre, fecha. Fez café. Não, né? Assim, fiz café. A gente faz tudo, né? Então, assim, as coisas vão aumentando, a gente vai precisando de pessoas, clientes, pessoas. Por que eu falo muito de pessoas? Porque tem uma questão comportamental que eu acho que as pessoas, às vezes, não conseguem, o empreendedor, às vezes, não consegue perceber. Todo mundo fala B2B, B2C, né? B2B, B2C. Essa questão toda, mas eu escutei isso, cara, e li isso também, eu não estou me recordando agora. É age to age, human to human, humano para humano. O meu negócio, eu vendo para a sua empresa, eu tenho que conversar contigo. Sim. Pode ser no primeiro momento, atualmente, eu vou passar por um bot, mas chegou num determinado momento... Quem decide é uma pessoa. Quem decide é uma pessoa. Então, assim, eu vejo muito essa questão comportamental. Não vamos fazer um negócio só, vamos estabelecer uma relação comercial. Isso é cíclico, né? Ou seja, vai depender de mim, não quero fazer um negócio só. E às vezes conversando com as pessoas, cara, vamos fazer esse negócio assim, esse ponto. Não, pensa lá na frente. Quem empreende tem que pensar lá na frente. Se você pensar no amanhã só, na manhã que eu digo amanhã mesmo, já era. Tem que pensar lá em 2027, 2028. Dá para saber se vai seguir uma coisa ou não. Isso aconteceu, né? Ou seja, por quantas vezes você já pensou, nossa, vou parar com esse negócio, nossa, tá me dando uma dor de cabeça, eu não quero isso, não sei o quê. Já aconteceu isso comigo aqui, nossa, mas que encheção, não sei lá, dá pra fazer, isso aqui é mais fácil de fazer, acho que eu vou procurar um emprego ali, né? Aí eu falo, não, pô, quando você começou era muito mais difícil. É muito mais impossível. Né? Agora tá mais fácil, né? Nunca tá fácil, né? A Carmen que fala isso pra mim, você não vai sossegar? Toda hora você inventa um negócio pra fazer. Eu falei, deixa eu. O que acontece contigo? As empresas são feitas de pessoas. As empresas são feitas de pessoas. O final de tudo é pessoas, né? Acabou de falar. Você vai fechar um contrato, você não fecha com um robô, você não fecha com uma máquina. Você fecha com uma pessoa. Você tem que atender, inclusive, a expectativa pessoal daquela pessoa que está ali, naquele momento, para fechar um negócio. Agora, você tem o lado de cá também. Você tem as pessoas do seu próprio negócio que você tem que saber administrar. E hoje isso tem sido um grande desafio para o empreendedor. Uma das coisas que outro dia eu escutei num bate-papo informal, um contato até mais próximo, você já deve ter ouvido isso várias vezes, algo do tipo assim, não foram essas palavras, mas algo do tipo, poxa, enquanto eu estou trabalhando, o meu chefe tá na praia, tá curtindo e tal, não sei o quê. De uma maneira geral, as pessoas, elas têm essa visão, não todo mundo, né? Não estou generalizando, mas tem essa visão de que o empreendedor, ele tem a vida fácil, de que as coisas caíram no colo dele, e que ele só gasta dinheiro, e que, na verdade, quem faz as coisas funcionarem, né? As pessoas carregam muito isso. E eu como empreendedor, eu gosto de falar isso para desmistificar essa situação, porque é muito difícil. É muito difícil você ser o primeiro a chegar, o último a sair, só receber quando o caixa tem dinheiro para te pagar, ter uma ideia, contratar pessoas, elaborar um produto, conquistar clientes, pegar dinheiro do banco para poder sustentar o seu negócio e sair vivo de tudo isso lá no final. A famosa pinga e o tombo. Ninguém, né? Exatamente. Todo mundo sabe as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? É exatamente isso. Tem vários ditados desse tipo para empreendedor. Então, a gente estava falando de pessoas no outro viés, mas eu acho muito legal trazer isso para a discussão, porque às vezes você tem esse tipo de visão, de mentalidade dentro do seu próprio time. Isso não é legal.
Isso não é legal. Poxa, eu tô aí hoje com um pouco mais de 20 anos, 21, 22 anos de empreendedorismo. Eu nunca tive uma ação na Justiça do Trabalho. Uma única, nunca tive uma reclamação. Eu também não. Então, pois é, você também tá com, né? É de 10 a 11 anos. Só de 10 a 11 anos, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer responsabilidade, né? Isso quer dizer compromisso. Nós somos respeito, nós somos empreendedores que olhamos, sabemos que ali, né, debaixo do nosso guarda-chuva tem pais de família, pessoas que precisam, né, daquele trabalho ali para poder sustentar as suas famílias. Isso é muito importante, porque nessa mesma visão, também já escutei coisas do tipo, e aqui não estou entrando em discussão política, não tenho partido, não tenho candidato, não é isso, mas eu já escutei coisas do tipo, olha, eu sou muito grato ao governo X porque ele me permitiu, através de um programa determinado, ele me permitiu estudar. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quem te permitiu estudar é o dono da padaria, dali da sua esquina, entendeu? É o dono da farmácia, o dono da escolinha, o dono do sacolão. O cara que tem um faturamentozinho ali, que todo mês paga um imposto, que são milhões nesse país, que sustentam esse país. E esse dinheiro depois pode virar um recurso para poder melhorar a sociedade. Então, dinheiro, governo, partido e governo, aliás, eles não dão dinheiro para ninguém, não. Você que não levanta, não, e vai trabalhar. Quem sustenta essa máquina toda, hoje, é o pequeno empreendedor. Então, não é porque eu tô do lado de cá, não. Inclusive, eu convido quem tá do outro lado para vir para cá. Cara, vem para cá, a gente tá precisando de bons empreendedores. Se você acha que você pode fazer melhor, vem pro lado de cá, vem ser empreendedor também. Ô, Renato, e a gente, né, recentemente, a gente passou por um momento muito triste, nós não, no mundo, né? Que foi a pandemia, né? Eu te pergunto, a pandemia jogou na cara, assim, de quem estava acomodado a necessidade de empreender, ele se viu nessa necessidade de empreender, de gerar um negócio, de descobrir uma nova habilidade que ele sabia, mas estava guardadinha lá no fundo. E falou, agora eu tenho que ir, eu perdi meu emprego. Eu sei bordar, né? Ou seja, isso nasceu, né? Fazer doce, bordar, principalmente todas as atividades que você consegue fazer em casa, né? Uhum. E, cara, depende do tipo de como é que eu vou te dizer? De trabalho que você faz, de ação que você faz, uma coisa pode ser altamente rentável, né? Assim, às vezes o negócio não é só dinheiro, era a pergunta que eu ia te fazer. O que o Renato já é um empreendedor, já é um empreendedor bem sucedido? O que você vê, assim, qual que é a maior característica que você hoje empreendedor tem, que você, como é que eu vou dizer assim, você fala assim, poxa, é bom ser empreendedor por causa disso. Ou seja, eu tenho isso porque eu sou empreendedor. Olha, Você tem duas perguntas aqui, depois a gente volta daqui da pandemia. Tudo bem, vamos lá. Uma coisa que hoje me cativa muito como empreendedor é o impacto positivo que eu causo na vida das pessoas. Legal. Né? Então, eu acho muito legal, eu tenho funcionários hoje, e não é um caso só, pessoas que vêm, trabalham comigo, ficam um tempo, e de repente, eu recebi uma proposta melhor e tal. E eu sempre fui um grande incentivador do progresso das pessoas. Aí elas vão lá e tal, de repente não dá certo e volta e bate na porta de novo, eu posso voltar e voltam. E assim, eu tenho declarações mesmo. Quando eu saí do Informadora, que eu fui seguir a carreira de consultor solo, né? Assim, exatamente. Você me deu maior apoio. Tanto é que eu continuei dando o suporte exatamente. Naquela bancada era minha. Exatamente. O que eu acho assim, eu hoje como empreendedor, o que mais me impacta é quando eu recebo uma frase do tipo, pô, cara, obrigado, você abriu as portas pra mim uma vez, você me ensinou muito, você me mostrou um caminho, eu fui tentar lá fora, não deu certo, voltei, e depois da segunda vez saí melhor ainda. Então, hoje eu acho que o impacto que eu consigo, como empreendedor, causar de forma positiva nas famílias, nas pessoas, é o que mais me agrada. Acho que uma coisa muito legal, que é um sonho pra mim, que um dia vai acontecer, é um dia alguém encontrar com um filho meu e falar assim, poxa, você é filho do Renato? Pô, conheci o Renato, né? Tal. É o legado que eu vou deixar, né? E não é dinheiro, não é carro, não é apartamento, não é isso. Ultrapassa isso. Isso aí fica. Isso Isso aí fica aqui. Isso é pro resto da vida. A gente não leva, exatamente. Agora, essa lembrança aí de você ter sido um empreendedor, né?
ouvir isso, né? Eu chegar para você de alguma maneira é legal. Mas você sabe uma coisa que eu tô vendo agora e que eu, assim, eu que fico caçando fusaca, né? Aham. Mas justamente eu só caço a fusaca porque eu tenho o quê? Eu faço melhor a gestão do meu tempo sendo empreendedor. Isso ninguém tira do empreendedor, o tempo. Eu posso sair daqui agora e tomar um chopp ali na esquina. Tempo. Assim, não quer dizer que... É que eu falo isso muito com o time todo. Eu falei, você quer? Vai também. Não tem problema. Vai, não tem problema. Mas assim, é porque tem situações e responsabilidades e atividades que precisam ser feitas. No meu mundo, né, porque a gente viveu de uma outra era, a gente é parte desse processo de mudança, no meu mundo, ou seja, você entregou sua tarefa, tá resolvido o problema. Ô, Renato, eu fico injuriado com umas coisas. Por que, cara? Que tem que ser tudo 8 horas, porque tem que almoçar meio-dia, porque tem que voltar às 14 e tem que sair às 18. Isso eu fico brincando, isso tudo gera fila, isso gera trânsito. Cara, é de uma visão assim que... Aí eu vou emendar, finalizar meu raciocínio, fechando parênteses aqui, colchete Chaves, é assim? Colchete Chaves. Parênteses, colchete Chaves. Desenvolvimento, né? Pode saber, quando era assim, era complexa a bem estrutura, complexa, né? Então, assim, com a pandemia, ou seja, a gente precisou tomar uma porrada fora do nosso controle pra gente conseguir perceber, cara. A pandemia, ela ressignificou muita coisa, né? Seja no seu lado pessoal ou no seu lado profissional. A questão é que algumas pessoas ainda não estão preparadas ainda para o efeito da pandemia. Mesmo depois? Eu consigo dizer hoje que mesmo depois, né? Muita gente não vai conseguir se adequar. Por exemplo, se você tem uma colaboradora que ela é mãe e que durante a parte da manhã o filho dela fica com ela em casa. Aquela criança, ela não sabe que a mãe está trabalhando, ela nem tem que saber. Entendeu? Então, nós tivemos esse caso aqui. Eu também tive esse caso, eu tenho esse caso. Então, eu como empreendedor, é aquilo que você está falando, eu não me importo com isso. Até porque eu tenho 2 filhos e a minha esposa também trabalha no home office. Então, isso não me causa qualquer tipo de problema. Mas tem gente que não sabe lidar com isso, né? Existem empresas que não conseguem ter essa ótica positiva e tem pessoas que não conseguem lidar com isso. Então, essas pessoas elas vão ter que repensar. Porque, por exemplo, se eu trabalhasse aqui, morasse onde eu moro hoje, para eu chegar aqui, eu ia demorar 1 hora de carro, 1 hora de 10, 1 hora, sei lá, 50 minutos. Isso, para mim, já é o fim da picada. Vezes 300, vezes 50, 2 vezes 300, entendeu? né? Isso não funciona. Não funciona. Só que tem um detalhe. É o que você acabou de falar. A pandemia veio e a pessoa perdeu o emprego e falou assim, agora eu tenho que empreender. Eu tenho que vender o meu bordado, eu tenho que vender a minha pintura, etc. Não existe receita de bolo para você se tornar empreendedor. Algumas pessoas já nascem empreendedoras, né? Outras têm uma tragédia na família, ou um familiar morre e ele por tem necessidade, por gosto, né? Tem pessoa que perde o emprego e tem que se tornar empreendedor. E não existe o certo, o certo é empreendedor que já vi. Não existe nada disso. Empreendedor é empreendedor. E aí é a questão. Você está preparado mesmo para passar por aquilo? É o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Tira da cabeça que você vai trabalhar pouco, você vai ganhar muito, né? Que todo mundo vai sorrir para você. Tira isso da cabeça. A pandemia, ela está servindo para tirar muita gente daquela zona de conforto e jogando ela na rua para ela falar assim, poxa vida, que saudade do meu emprego, que saudade do meu salário, mesmo que fosse o mesmo número todos os meses, mas que saudade daquela segurança, que saudade de ter 30 dias de férias. Gente, empreendedor não tem isso. Aí talvez eu possa ser injusto generalizar aqui, mas boa parte das pessoas tem muita resistência à mudança, né? Tira do seu lugarzinho ali, vai trabalhar ali, ou em casa mesmo, mudou meu home office, brigou com a Adria lá, né? Alinhou com ela, não, esse cantinho é melhor, bate sogra. Sim. E, cara, de uma quarta para uma quinta-feira, tá todo mundo mudado, né? Ou vai para casa, ou perdeu o emprego, ou a coisa aconteceu dessa maneira aí, enfim, teve que se virar, né? E a gente o empreendedor, como você disse, a gente também faz a gestão, além de fazer a gestão empresarial como um todo, a gente faz ali a gestão financeira, os negócios, por aí vai.
conversando com muitas pessoas assim, que clientes, enfim, que chegaram a quebrar, né? E a gente vai conversando um pouco mais, você vê que o cara não quebrou por causa da pandemia. Não, ele já estava quebrado. Ele quebrou por ineficiência operacional, de gestão, misturando dinheiro de pessoa física com pessoa jurídica. Então a gente fala isso muito. Cara, você quer nascer empreendedor, já começa organizado, já começa a focar, já começa separando as coisas, né? Então a pandemia meio que serviu também para disfarçar o fracasso. Que não quer dizer que o fracasso é um problema, não. Você tem que, igual você falou no início do nosso bate-papo aqui, o fracasso, ele tem que ser um grande impulsionador, tem que ser uma mola propulsora para te jogar lá na frente. Para te jogar lá na frente. Né? Então, assim, e acaba que, depois eu conversando com as outras pessoas, com as mesmas pessoas, pô, eu tô fazendo isso, que bom. Né? Ou seja, veio e se tornou cliente, eu quero abrir um endereço fiscal aí, cara, que é um baita serviço para quem está começando, por causa de valores, por causa, né, de custo, baixo investimento, enfim. Então, assim, voltando a essa questão comportamental, a pessoa tem que estar alinhada com o que ela quer, com esses objetivos, né? Com um objetivo bem traçado, né? Você disse que não tem uma receita de bolo. Mas, assim, fazendo um termo bonito, um termo moderno, um roadmap do seu negócio, você tem que ter, né? Você tem que ter. E aí vamos trazer, né, os termos bonitos. Então, você tem que ter um pouco SWOT também daquilo que você faz. Tem. Né? Então, ou então o ciclo do PDCA, né? Vamos lá. Esse é básico, né? Não, mas eu tô falando até pra você ver onde você quer chegar. Olha, onde que eu tava, o que eu fiz, onde eu cheguei, e você vai fazendo aquele... Porque, como a gente falou, poxa, eu não sei, honestamente, por mais que a literatura fale assim, não, você tem que fazer um planejamento para 5 anos, você tem que fazer um planejamento para 10 anos, cara, isso é muito legal. Mas isso é muito difícil também de você conseguir hoje sentar aqui e falar assim, onde que eu tô daqui a 10 anos? Faça a mínima ideia. Faça a mínima ideia. E quantas, inúmeras, pessoas aqui, você fez planejamento estratégico, engavetou. Plano de negócios. Assim... A pessoa só fica no planejamento. Ela não vai para execução nunca. A pandemia, que é o que a gente começou essa discussão aqui, ela é, talvez, o maior tapa na cara do especialista no planejamento. Não estou dizendo que não tem que ter planejamento. Deixa eu fazer uma frase, que com planejamento dá errado. Sem. Mas é que você não tem que ter planejamento. Mas você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você planeja, o que você... A expectativa que você gera em cima daquilo que você planeja. Porque, cara, que lindo, né? Tô planejando, tô vendendo, tá vindo legal e tal e coisa, e vou abrir mais uma unidade, o seu negócio, por exemplo, uma unidade de presença física. Aí vem a pandemia e eu não sei quanto tempo o seu negócio ficou fechado, porque eu não lembro. Ficou 3, 4 meses fechado. Mas um ano, no mínimo, de impacto direto no negócio. Aquela terceira, quase sei quantas ondas, Deus me livre igual, sei quantas ondas nós tivemos. Mas eu acho que na segunda e terceira onda, cara, nós fechamos a porta. E, cara, cadê o planejamento? Né? E aí tem um tanto de coisa que a gente falou aqui. Por isso que eu falo que o tempo talvez seja curto pra gente discutir tudo. Mas, por exemplo, um negócio quando começa a dar certo, a primeira coisa que você percebe nele é a geração de caixa. E todo mundo acha que tá rico. Exatamente. Coisa que ninguém te conta. Cara, você continua pobre. A empresa, ela pode até estar tendo uma saúde financeira diferente da sua. Mas você continua pobre. A empresa, ela é uma pessoa que tem responsabilidades. No mês que vem, ela tem que pagar. No outro mês, ela tem que pagar. Inclusive, ela começa o mês pagando. Já devendo. É. Então, eu vejo muito isso. O cara monta um negocinho e aí as coisas começam, tal, de repente ele aparece num carro bacana, faz uma viagem cara, dá vontade de falar assim, muito impetuoso, eu sou muito impetuoso, às vezes querendo ajudar, né? O cara não faz isso. Renan, e a gente que já viveu muito isso aí, só para não perder aqui, eu te interrompi aí pela segunda vez, ou terceira, sei lá, mas a gente tá aprendendo, isso aqui para mim é um aprendizado, isso aqui para mim tá sendo ótimo. E quando o cara fala assim, tive uma ideia, eu falei, então me conta, eu não posso. Não posso. Né? Falei, meu amigo, ideia sem dinheiro? Não, mas pera aí que eu vou patentear. Falei, não, você não vai patentear. Uma das minhas graduações em empreendedorismo foi a do Founder, né? Founder Institute. Rapaz, você fez o Founder. Fiz o Founder.
Sensacional, muita gente de alto nível. E uma das frases que tem lá é o seguinte: olha, sua ideia ela é mirabolante, eu te mostro um lugar que $20 você compra um balde de 10. Entendeu? E é isso, cara. Você tem que ter em mente, quem tá com uma ideia nova, que quando você guarda pra você, primeira coisa, você não tá validando a ideia. Né? Então, você não tá validando aquela ideia, você não tá pondo ela pra fora. Você achou ela sensacional. Mas quem vai comprar, quem vai pôr o dinheiro na mesa, gostou daquilo ali? Aí o cara um pouco incomodado com isso, ele vai validar a ideia com a namorada, com a esposa, com a mãe. Gente, são pessoas que querem o seu bem. Então qualquer coisa que você disser ali, pai, eu vou pintar meu cabelo de azul, ô meu filho, né? Vai dar certo e tal. Você só vai receber mensagem positiva. Você não tá validando ideia. Validando ideia com quem tem relacionamento, relação emocional com você, é tiro no pé. Sim. Você não tá validando ideia. Nosso filho é lindo sempre, né? É, né? Exatamente. Então, por que você tem que pôr ideia pra fora? Porque na hora que você contar pra uma pessoa que já tentou fazer algo similar, alguém que já pensou naquilo, o cara vai te trazer uma bateria de perspectivas negativas. Vai falar assim, cara, isso não dá certo por causa disso, isso não dá certo por causa daquilo. Isso dá certo, mas é caro demais. Entendeu? Então, assim, você tem que pôr ideia pra fora. Você tem que dialogar com as pessoas, colocar isso na mesa. Tem, pra validar as hipóteses. Pra validar. Porque senão o cara vai saber nunca. E aí depois que você tira isso do plano das ideias, você vai fazer o MVP, você vai, e ainda assim ainda tem uma grande chance daquilo dar errado. Então eu com o Informado Fácil, eu sofri disso, se você estava sentado do meu lado, lá na faculdade uma vez chegou um pessoal do Sebrae, nós tínhamos um professor que ele era consultor do Sebrae, que mais vivia viajando, o irmão dele que ia dar aula pra gente, você lembra disso? Lembro. Aí um dia ele levou... Vou poupar, eu lembro o nome dele, mas não vou falar não. Um dia ele levou um outro consultor e o cara se abriu, gente, eu sou do Sebrae, eu vim aqui escutar as ideias de vocês, eu te cutuquei, fazer, você é doido, eu vou falar pra ele a minha ideia, ele vai copiar. Olha que ignorância, entendeu? Que ignorância. Se eu tivesse, talvez, naquele momento, buscado ajuda, buscado uma mão ali disposta a me mostrar, encurtar o caminho, o meu caminho seria muito melhor, mas, né, faz parte. Você sabe que você vem falando isso aí, cara, e a gente está fazendo agora aqui no Desk aqui todo um mapeamento de processo, escrevendo os POPs de novo, treinando, retreinando, né? Com as 3 unidades agora, assim, o que acontece aqui, tem que acontecer, né? Tem que ser igual, dadas as características físicas do local, sabe? Uhum. E aí a parte financeira ficou comigo para poder trabalhar. Aí o consultor falou assim, pô, agora vamos ao DRE. Eu falei, DRE? Não vai mexer em DRE, não. Deixa quieto aí. Eu tô contando isso porque é o seguinte, não tem problema, eu já faço o BPO, já faço, né, tá tudo fora já. Mas ele vai conversar isso com o empreendedor hoje, eu acho, sei lá, posso estar sendo injusto aqui, mas principalmente o mineiro, né? Eu falo, não, vamos fazer vamos terceirizar a sua gestão financeira aqui, que é o BPO, né? Uhum. Vamos fazer gestão financeira aqui, que é isso, ele vai saber quanto eu ganho. Tem isso? Tem demais. Da mesma forma que a gente comentou, que a gente faz conta com o dinheiro do outro, quando você passa e vê a loja, tem 5 cabeças lá dentro, fala, o cara tá vendendo ali, né? 5 ganha dinheiro. Não, mas aqui, você sabe que isso é verdade, Renato. Sim. Acho que a história do Salim, se eu não me engano, quando ele fundou a Localiza, eu acho que ele era boy de alguma outra locadora menor, e ele ia levar os vouchers lá para receber, não sei o quê. Aí ele ficava sentado, porque, né, tinha que ficar tomava muito chá de cadeira lá, acho que é mais ou menos a história dessa. Eu escutei isso, acho que alguma palestra dele. E ele ficava lá, chegou um carro, ele multiplicava, porque ele pagava. Eu falei, gente, quantos carros, né? É um bom negócio. E ele contando a história, depois que aí veio a crise, olha pra você ver o negócio do empreendedor naquela época, olha as crises distintas, né? Que vivemos pandemia. Ele viveu a crise do petróleo em 1900 desculpa se eu errar a data aqui, no 80, 86, né? 86 foi uma geada. Em 80 teve a crise do petróleo, e agora comprei esse tanto de carro aqui, álcool, gasolina, acho que tem um BO desse aí, depois eu rever isso na internet. Ou seja, olha o raciocínio, né? Ou seja, é isso aí que a gente faz, que é lanchonete, 5 pastéis, deve ser um bom negócio. Isso é natural. Eu falo isso, um dia eu tava indo embora aqui, eu dei carona pra Carmen aqui, ela me deu carona, enfim, tô passando, cara, acho que era uma segunda-feira. Daqui até lá em casa tem muito boteco, né, cara? De esquina, os botecos tudo lotado.
Aí a cara falou assim, nossa, os donos do boteco tudo bombando. ganhando Carne. Você não sabe o que esses caras devem estar passando, cara. Que pandemia correu, né? E a gente, semana passada, conversando aqui com um amigo nosso de uma cervejaria grande aqui de Belo Horizonte, tá lá no Jardim Canadá, e ele falando, eu tenho um bar. O bar fica cheio, mas aqui as contas apertadas. Então você não faz gestão, Renato? A gente consegue fazer conta olhando muito para a receita do negócio, mas a gente nunca faz conta olhando para a despesa do negócio, né? Tá legal, o bar tá cheio, nossa, quantas cabeças, cerveja tanta, é a receita, mas e a despesa? 15 garçom, 3 cozinheiros, Passa numa loja de shopping aí, imagina o seguinte, o cara vende, sei lá, uma calça a R$300 e ele tem que pagar um condomínio a R$15.000. Quantas calças esse cara tem que vender para poder só pagar esse condomínio? Eu faço essa conta direta aqui no Boulevard aqui. Não, aí agora eu já faço a conta da despesa, aí eu passo longe. O meu negócio já é outro, entendeu? Se não tiver um ticket muito alto, eu já até arrepio. Como é que esse cara faz, cara, pra sobreviver? Sem ajuda um profissional não entra, não. Aqui, Renato, aí é o seguinte, só voltar aqui no informador, qual que foi a evolução do informador? Porque é o seguinte, você pegou o informador, só pra gente voltar aqui nessa questão, porque eu vou te fazer uma pergunta, se empreender hoje é mais difícil do que antes, tá? Uhum. Aí você pegou o informador lá com pouca tecnologia, hoje, 2023, como é que tá a evolução do informador? O que o informador é hoje? Como é que ele tá hoje? Ele vai para algum lugar ainda? Que cenário você está desenhando? Ou já desenhou? Bom, eu disse quanto às habilidades empreendedoras, uma das que eu acho mais importante é aquela habilidade de lidar com a tecnologia, né? Informador sempre foi uma empresa tecnológica. Então eu tive a sorte de ser da área de tecnologia e de ter trabalhado com muita gente boa na área de tecnologia. Essas pessoas me ajudaram a construir um produto sob a ótica tecnológica, um produto de ponta, entregava da melhor maneira possível, um produto que, por exemplo, eu tenho cliente que recebe, sei lá, 1000 publicações por dia, mas o sistema olha, essa publicação aqui é para o e-mail tal, essa aqui é para o e-mail tal, a gente organiza a vida do cliente. Então, ao longo dos anos, nós construímos um produto que facilita, que realmente entrega algo que seja valioso para o cliente. E as coisas vieram acontecendo. Nós passamos lá, eu não sei se eu vou lembrar tudo de cabeça, mas nós trabalhamos com Clipper, trabalhamos com Delphi, trabalhamos com C, né? E etc. E o que é hoje uma questão na tecnologia? Ela caminha muito rápido, então você tem que estar acompanhando. Já migrou isso tudo? Eu já migrei isso hoje, é totalmente escrito em Python. Totalmente não, 80% escrito em Python, tem um pouquinho de C lá e a gente está acabando de migrar o resto. Isso tem um custo muito alto, né? Um pouco antes de pandemia, e aí também uma experiência de founder, tem uma grande empresa aqui de BH que recebeu um aporte milionário. Mas um aporte assim, em dólar, entendeu? E qual que foi o impacto disso para o mercado mineiro? Essa empresa, da noite para o dia, ela teve a capacidade de chegar em qualquer outra empresa, podia ser um banco e falar assim, cara, quanto você ganha? Eu ganho 15, vem para cá que eu te pago 20. Entendi, para o dev, pro dev. Isso gerou uma cascata, porque a empresa que pagava 15 foi a empresa que pagava 10, e quanto você ganha? Eu ganho 10, então vem para cá que eu te pago 15. E aí a gente que estava lá embaixo, né, que pagava bem menos, que não tinha essa capacidade toda de caixa, perdeu os profissionais e falou assim, agora onde que eu vou procurar? Eu vou procurar um cara que paga menos do que eu não achava. Vou procurar nas faculdades, e até hoje a gente está vivendo isso, as faculdades não estão conseguindo entregar o número de profissionais que o mercado demanda. Então a gente vê uma crise muito grande, um profissional extremamente valorizado, todas as empresas correndo atrás, empresas com caixas muito bons, torrando dinheiro, levando gente lá para dentro. E você olhava pro seu negócio, cara, o meu negócio é tecnológico, o que eu tenho que fazer? Como é que eu faço agora? Isso no pouco, 1 ou 2 anos que antecederam, 1 ano que antecedeu a pandemia, nem sabia o que a gente ia atravessar na frente. Sim. Foi o momento que eu falei, eu tenho que voltar a desenvolver. Tem que voltar. Tem que abrir. Você mesmo parou e pensou, eu vou voltar para a operação e vou voltar, vou desenvolver, vou fazer de novo. E na hora que eu olhei, mas eu não domino C#, a base toda definida. Olha o sangue empreendedor aí. Tá merda, eu olhei e falei, cara, e agora? Eu falei, já fiz isso uma vez. Eu faço isso de novo.
Hoje, com a vantagem de que pelo menos está funcionando, está rodando, eu deixo rodando e vou trocando aos pouquinhos. E eu fiquei sentado, tive problema de coluna, tive tudo que você imaginar, fiquei sentado mais de um ano refazendo os robôs do Informador Fácil, mas aí, inclusive, já refazendo com outras metodologias, com outros pensamentos, levando para o negócio uma independência maior em relação a qualquer pessoa. Hoje o negócio funciona 24 horas por dia, pelo menos ali as funcionalidades mais críticas funcionam 24 horas por dia sem intervenção humana. E me avisam por WhatsApp quando algo dá errado. Hoje está 100%? Não, 100% não, porque o disparo das informações ainda está sendo desenvolvido. Eu não consegui fazer isso, eu fiz tudo sozinho. Mas eu tenho todo um procedimento. Voltou lá na origem. Voltei lá atrás, desde o momento da captura da informação, da transformação daquilo, do armazenamento, da descoberta do que é de quem. Isso tudo está robotizado assim, 100%. E o robô hoje trabalha Brasil todo. Brasil todo, Aí, hoje, na verdade, não é um robô, né? Hoje já é outra coisa que que eu aprendi. A gente fala robô, mas na verdade... O que eu quero dizer é o seguinte, não é um robô que faz tudo. Hoje você pega um problema desse e quebra em tantos problemas pequenos. Por exemplo, o cara que vai pegar as informações, o robô que vai pegar as informações, a obrigação dele é só essa aqui. Tá, entendi. O robô que vai transformar aquele PDF num banco de dados, a obrigação dele é só essa aqui. E se um serviço parar, os outros não param. O robô que vê o que é de quem, a responsabilidade dele é só essa aqui. Tá. E tudo isso joga para uma caixa preta ali, que é o centro de tudo. Entendi. Entendeu? E agora a gente está... essa fase do desenvolvimento, ela demora alguns 2 ou 3 meses talvez, mas também pensando no disparo automático das informações, aí eu estou falando em 100% do negócio robotizado, né? Só olhando o painel, o dashboard, deu tudo certo, deu erro, não deu, mensagem que chega no WhatsApp, chega no Slack, mas tudo já sob um controle maior, né? É aí a grande sacada de você olhar para o seu negócio todos os dias e aquilo que você falou, que também eu vivo isso muitas vezes, já vivi, vivo até hoje, cara, isso tá me incomodando, não tá legal, o meu serviço já não é o mesmo de 20 anos atrás, eu vou pivotar. Tô cansado, mesma Tô cansado, vou pivotar, e tecnologia, mas eu não posso parar isso aqui porque é ele que paga as contas e tal. E a gente chega e descobre no meio dessa história toda um novo serviço que é o monitoramento de novas ações. Esse é o atual. Esse é o atual, né? Um lançamento mais fresco que o Informador Fácil tem. Me fala um pouquinho mais dele. O que a gente faz? Ô, Renato, eu tô escutando você falar, eu tenho muito cliente advogado, hein? Ué, eu só enxergo cifrão, manda pra mim. Vejo cifras. Vejo cifras é a frase de um amigo meu, quando alguma coisa a gente anda de bicicleta, a bicicleta estraga, né? Vejo cifras, que é tudo muito caro. Engraçado. Pois só que hoje, quando a gente está falando em pivotar em Informador Fácil, o cliente dele deixa de ser o advogado. Não, mas calma. Eu quero dizer o seguinte, você está falando do informador, eu tenho muito cliente advogado. Sim. Eu podia fazer um negócio diferente aí para os clientes. Isso é tranquilo, tranquilo. Aí, depois a gente olha aí, deve ter um QR Code na telinha aí, não sei se o Paulo vai jogar isso para onde vai jogar, mas de repente a gente pode criar aí um cupom, né? Claro, com certeza. Qualquer hora que a pessoa ouvir, você quer atemporal, o informador está aí ativo, o Desk também, ou seja, o cliente que é advogado e se interessar, bate um papo com a gente aí, acessa aí que a gente pode fazer um negócio interessante. Vamos pensar alguma coisa aqui até o final? Vamos você ver cifras aí, você dá cifras para baixo, dá o desconto pro meu cliente. Tá certo. Mas o que é o serviço de monitoramento de novas ações? Nós estamos em 2022, 2021 o Brasil teve 27 milhões de novas ações distribuídas. Ainda não saiu. Não, repete, de 2021, 27 milhões de novas ações. Brasil inteiro. A gente ainda não tem o número de 2022 porque isso normalmente sai no segundo semestre. Mas eu acredito que não se vai fugir muito a isso não. Mas diminuiu, não diminuiu. Não, porque as empresas não param, né? Os negócios não param e tal. E aí, beleza, aí você começa a fazer os recortes, né? Aquela discussão lá. Poxa, eu vou vender para 27 milhões? Mentira, não são 27 milhões de possíveis clientes para você. Quando você olha, você começa a descobrir algo do tipo... Quem são os que mais têm ação? As empresas de saúde, né? Os planos de saúde, empresas de telefonia, banco... Isso aí acho que são top 3, né?
E aí tem uma coisa muito bacana aqui no brainstorm do produto, a gente falando, poxa, a gente vai fazer isso e tal. Uma pessoa citou um banco grande no Brasil, um dos maiores players, e a gente chegou a ter informação de que eles têm aproximadamente 35 mil novos processos mês. Aí alguém virou, na hora que, né, a gente tinha um plano de negócio ali, eu quero em tanto tempo ter tantos clientes, ter tantos novos processos e tal. Alguém falou assim, poxa, mas então se a gente pegar só esse cliente aqui, a gente mata isso tudo aí só com cliente e tal. Eu falei, cara, você quebrou o negócio. Você sabe o que é ter esse cliente na sua carteira? Ele vai negociar o seu preço. Ele vai ser o seu único cliente. Ele vai te sugar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se perder, já era. E depois que, exatamente isso, depois que ele te torcer inteiro, ele vai virar e falar assim, agora eu tô indo embora. Então, o número, ele faz o olho da gente brilhar, mas ele é o que te joga no chão. Você tem que tomar muito cuidado com isso. A ganância mata o homem. Eu hoje, com a experiência do Informador Fácil, eu prefiro ter 100 clientes que tenham uma quantidade muito menor de processos e que no final das contas me levem ao mesmo número, do que ter 1, 2, 3, 5. No meu roadmap, igual a gente estava falando, esse cliente pode até ser que em algum momento a gente esbarre ali, eu não vou deixar de vender, né? Claro. Mas ele não é o cara que eu estou mirando agora, não. Eu estou mirando um outro cliente, uma outra persona, um cara que eu estou muito mais adequado para ele e ele está para mim, do que ou o cara grandão demais ou o cara pequeno demais. Entendi. Ô, Renato, aqui, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo, cara, uma satisfação imensa ter aqui, tá morrendo de saudade sua, né? A gente precisa conversar mais, né? Assim, a própria pandemia afastou todo mundo de todo mundo, enfim, agora a gente vai começando a ter esses enlaces corpo a corpo de novo, né? Se Deus quiser. Mas eu queria, da forma que você começou aí com a sua frase aí, e para você já fazer também as considerações finais para mim, o que mais te marcou que ninguém te contou nesse tempo todo de empreendedorismo que você tem aí, que você falou assim, olha, esse ninguém me conta aqui foi o mais penoso de todos aí. Nossa, são vários, viu? São vários, até difícil você trazer um. Mas assim, Você pode deixar também no final uma mensagem aí para quem está começando agora. Uma coisa que assim, que ninguém te conta, que eu hoje gostaria de trazer para quem tá assistindo o podcast é o seguinte, olha, a vida te cobra. Ela te cobra um preço altíssimo, dependendo do que você deixar para trás. Aquela história que a gente falou, né? Deixar algumas coisas para trás ali. Seja saúde, seja tempo, seja dinheiro. A vida te cobra. Então, o que ninguém te conta, cara, quando você tá no auge da juventude ali, que você monta o seu negócio, que você vem empreendendo, que as coisas vão dando certo, você tem que olhar e saber, eu não vou ter esse pique a minha vida inteira, eu não vou ter essa paciência a minha vida inteira, eu não vou ter esse tesão a minha vida inteira. Então, saber delegar, como você disse, saber fazer as suas economias, né? Entender que tem dinheiro que é da empresa e tem dinheiro que é seu. Saber evoluir o negócio ao ponto de que ele não te consuma demais, ao ponto, né, de fazer trabalhar sábado, 6 horas da manhã, o cara tá trabalhando 5 horas da manhã e atropelar final de semana, e carnaval, e férias, etc. Então, que ninguém me contou que a vida passa. Passa e passa rápido. Ninguém te contou como dosar. Exatamente, Ninguém, assim... Exatamente, cara. Porque tem hora que você mete o pé no acelerador e vai embora. Eu sempre me confundo nessa frase aqui, mas é o seguinte, a diferença da droga pro remédio é a dosagem, né? Não é isso? Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, o que ninguém me contou, que hoje eu gostaria de contar para todo mundo. Olha, especialmente quando você começa a dar certo, quando você começa a vencer, é muito gostoso, é muito legal. Você parar e falar assim, poxa, hoje eu tenho 5 mil clientes, eu tenho 7 mil clientes, olha o tanto de pessoas que eu estou impactando, 10 mil pessoas. Ótimo. E tal. Isso é muito legal. Mas você tem que entender que aquele tempo seu ali está te consumindo alguma coisa. E o que você está fazendo para suprir aquela necessidade que vai surgir no futuro? Brilhante, Renato. Olha, maravilha. Renato, como que o nosso ouvinte aqui, o nosso telespectador, que hoje a gente está no YouTube, nós estamos nas maiores plataformas de
de podcast, na Applecast, no Spotify, né? No YouTube, @DeskCowork, no Spotify, DeskCast. Não vou lembrar de todas aqui, mas depois a gente coloca aí no finalzinho aí as outras arrobas aí para encontrar a gente. E onde o nosso ouvinte acha o Informador? O Informador está no www.informadorfácil.com.br. Quem precisar falar comigo, um contato direto, renato@informadorfácil.com.br. Legal. Pode mandar uma mensagem também no Instagram, onde eu acho mais fácil de responder as pessoas, renato.carvalhar, S no final, né? Eu sou uma pessoa de contato mesmo, então não tem problema. Se precisar, eu tenho seu contato aqui também. Né? Então, e acha esse novo serviço? Como é que você chama? Novo serviço ou novo produto? É um novo serviço, né? Ele ainda não foi para o site, porque a gente não teve tempo para essa parte ainda da diagramação do site. Tá. Até porque, como a gente estava falando agora há pouco, o nosso cliente ele não está procurando lá. Essa venda ela é no telefone mesmo, tá. Falando com... É uma venda consultiva. Entendeu? Conversando com diretores jurídicos de grandes empresas ou donos de grandes escritórios que prestam serviço para grandes empresas. Então, esse cara ele não vai no Instagram. Você vai direto no tomador da decisão. Exatamente, eu tenho que falar com ele. Maravilha, Renato. Te agradeço muito. Prazer te ver. Nós vamos conversar mais nisso aí. Quero te ver aqui novamente. Então, estamos com muitas ideias aqui para o DeskCast. Para um bate-papo, trazer outros empreendedores para a gente poder trabalhar algum tema específico, ou temas diversos, enfim. As ideias estão sempre borbulhando na nossa cabeça, né? Agradeço a todos vocês aí que acompanham a gente aí. Segue a gente lá no YouTube, na @DeskCowork e nas outras mídias aí. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.